dia, pessoal. Graça e paz a todos. Nas últimas semanas, eu e minha família temos tido a oportunidade de ler a Bíblia juntos, e isso tem sido muito edificante para nós e tem nos unido cada vez mais. É algo que eu aconselho a todos os irmãos fazerem. Mas algo nos chamou a atenção enquanto nós líamos a história de Abraão, Isaac e Jacó, contada lá em Gênesis. Todos eles foram homens de Deus, instrumentos na realização da promessa para o povo de Israel, mas eles também foram falhos diante de Deus, assim como nós aqui hoje. Será que algum de nós poderia considerar totalmente perfeito diante de Deus? Alguém que cumpre as suas leis e estatutos, alguém justo diante de Deus? Se analisa aí agora um pouquinho e você se consideraria assim? Eu não. O problema na equação para a salvação dos homens é que nós precisamos ser encontrados totalmente justos diante de Deus no dia do juízo final. E se nós tivéssemos cometido apenas um pecado, por menor que seja, já não seríamos aceitos diante dele. Por quê? Porque o pecado é eterno, uma vez que é uma ofensa a um Deus igualmente eterno e triplamente santo. Então, por menor que pareça o nosso pecado, diante de Deus ele é uma ofensa gigantesca. Como diz lá em Romanos 3, diz assim: como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus, todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. As suas gargantas são um túmulo aberto, com as suas línguas enganam, veneno de serpente está em seus lábios, as suas bocas estão cheias de maldição e amargura, seus pés são ágeis para derramar sangue, ruína e desgraça marcam seus caminhos e não conhecem o caminho da paz, aos seus olhos é inútil temer a Deus. Sabemos que tudo que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda a boca se cale e todo o mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. O que esse texto está dizendo? Que a lei é boa? Sim, a lei é boa, só que ela só serve para trazer consciência a nós que o que nós estamos fazendo é errado. Por exemplo, a criança, enquanto você não falar para ela que colocar a mão na tomada é errado, ela não vai saber e ela vai ficar colocando. Até a hora que você fala, isso é errado. Ou então, pegar o material do seu amiguinho é errado. Aí ela sabe que aquilo é algo que ela não deve fazer. Assim foi a lei conosco. Ela só serviu para nos trazer luz e dizer que o que a gente estava fazendo era errado. Nossa condição é desoladora diante desse texto. Não há salvação em nós mesmos por nossas obras diante da lei. Nenhum de nós pode ser salvo. Por isso, precisamos continuar a leitura desse texto em que diz assim: mas agora. Então, até agora nós éramos totalmente errados diante de Deus, indesculpáveis, não havia justificativa para o que a gente faz. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Que justiça? Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça. É de graça e pela graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então, se nós não tínhamos justiça diante de Deus pelas nossas obras, agora em Jesus, pela graça, nós somos justificados, nós somos feitos justos. Queridos, nós sempre tentamos achar justificativas para os nossos erros, mas o que realmente precisamos é de justificação para a nossa condição de pecadores, nas mãos de um Deus irado. Como disse Jonathan Edwards num dos seus sermões mais famosos, nós somos pecadores nas mãos de um Deus irado. Esse Deus irado, ele não tem obrigação de nos perdoar. Se ele quisesse, ele poderia nos condenar da maneira mais tranquila possível, porque nós somos passíveis de condenação. Mas Deus, que é rico em misericórdia, entre matar e morrer, ele preferiu morrer no nosso lugar.
Essa é a boa nova do Evangelho. É esse Evangelho que nós pregamos. Não é um Evangelho triunfalista de que tudo vai ficar bem, de que você não vai ter problemas, de que você não vai passar por aflições. Não! Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ele venceu o mundo. Jesus venceu o mundo. E porque Ele venceu o mundo, nós venceremos essa vida para estar com Ele. Como diz em Romanos 1, versículo 16 e 17, não me envergonho do Evangelho, das boas novas, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Repare bem, ele não tem poder, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Isso transformou a história da igreja, esse versículo transformou a vida de Lutero, e que seja assim com a nossa vida também. O justo viverá pela fé. A gente consegue ter vida a partir da fé. Nós só podemos viver a vida de Cristo, a vida do justo, mediante a fé. A salvação não vem de nós, mas pela graça, mediante a fé. Por isso Abraão, o pai da fé, foi escolhido por Deus para o cumprimento da promessa. Ele creu, mas ele só creu porque Deus deixou que ele crisse. Deus deixou que ele acreditasse na promessa de Deus. E por isso lhe foi imputada justiça. Não porque ele fosse bom. Se você ler a história dele, você vai ver. E Jacó, que tirou proveito do seu irmão e de tantas outras situações. Então, como que esse processo é possível? Como que a gente pode ser justificado, sendo nós tão errados, tão pecadores diante de um Deus irado? Como está em Romanos 8, diz assim, mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, mas para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito de Deus testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Tudo é possível por Cristo, irmãos. Pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, nós aqui. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Tudo vem de Deus, não há nada da nossa participação aqui. Ele fez porque Ele quis, porque é de graça, pela graça. Como então a gente pode ser salvo e justificado diante de Deus? O que eu tenho que fazer? Nós já vimos aqui que a nossa obra não salva. Mas qual é a nossa responsabilidade em tudo isso? Ainda em Romanos, minha família até brinca comigo que eu só leio Romanos, mas ainda em Romanos, diz que se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Nós só podemos crer porque alguém pregou o Evangelho para nós. Seja você que já conhece um pregador do Evangelho. Não se canse de falar da beleza do Evangelho, a beleza do amor de Deus e a ofensa do Filho entregue na cruz. O Evangelho é sobre Cristo e Cristo crucificado. Se você não conhece o Evangelho, se é a primeira vez que você ouviu isso, às vezes mesmo com tantos anos de igreja, se arrependa dos seus pecados,
Coloque sua vida diante de Deus. Peça para que o Espírito Santo entre no seu coração e desfrute da salvação e justificação que foram dadas por Deus. E o peso do pecado, o peso de ter medo, o peso da ofensa, não vai mais estar sobre a sua vida, porque o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Quero só orar por um minutinho. Senhor, em nome de Jesus, que essa palavra entre profundamente nos nossos corações e que possamos ser transformados à medida que ela for revelada a nós. Mas lá no íntimo, não só de ouvir, mas de crer, porque o Senhor nos deixa crer. Em nome de Jesus, que o Senhor leve salvação, justificação, santificação, glorificação àqueles que estão nos ouvindo nessa manhã. Que no nome de Jesus possamos tirar todo o peso, todo o ranço de religiosidade que outrora nos afligia, para que vivamos como filhos e filhas de Deus, um Deus que nos amou e não poupou o seu Filho por amor a nós. É no nome desse Filho, Jesus, que nós oramos e desde já te agradecemos. Amém e amém. Tenha um bom dia, querido. Deus te abençoe.